Atenção, emissoras da Mix. Em 5 segundos, Café com você, com Hilda Costa. Olá, boa tarde. Estamos começando mais uma edição do Café com Você pela TV Mix Regional. Hoje, quinta-feira, gente, 27 já de outubro, estamos terminando o mês, né? Puxa vida, eu queria mandar um beijo enorme nesse começo de programa para minha produtora, que é minha filha, a Débora Pimentel, que ontem fez mais um ano de vida, né? E é uma pessoa incrível, né? Incrível mesmo. O trabalho que ela tem feito junto da produção tem sido excepcional, né? Quer dizer, então, eu nunca imaginei que pudesse ser tão bom assim. Mas, de qualquer maneira, agradeço os outros que passaram por aqui também, né? Mas queria homenageá-la pelo empenho, pela capacidade, pela boa vontade, né? E pelo trabalho que tem feito. Parabéns, que Deus te abençoe grandemente, viu? Que seja um ano muito feliz para você, um ano de grandes realizações, de sonhos, não é? Com muito amor, com muito carinho, com a família do lado, que é uma coisa que a gente sempre preza, né? E especialmente com o nosso Pedro Otávio, que é o presente mais lindo que a gente recebeu nesses últimos anos, né? É isso aí. Parabéns. Ivan Schutz. Que bom. Você está ouvindo aí as notícias do esporte? Tudo bem? Tudo bom, querido? Prazer em recebê-lo aqui. Prazer todo meu. Bora, vamos sentar? Vamos sentar aqui com a gente? Menino, acho que você vai ter que puxar um pouquinho aqui, tá um pouquinho em cima do... Tá Isso. Então, Ivan, Oi. Que bom te trazer aqui. Você sabe que eu gosto muito de bater papo com você? Muito obrigado. Porque você é um homem que, em primeiro lugar, gosto muito dos teus comentários, sabe? Eu acho que você é muito feliz nas suas colocações e você é um homem que não tem papas na língua. Eu acho muito bom isso. Quer dizer, você é um comentarista que não tem medo, né? Que topa qualquer negócio. Eu não sei se isso te traz algum tipo de prejuízo, né? Sempre traz, né? Porque às vezes quando as pessoas não gostam de ouvir as verdades, às vezes, né? Você sabe, na nossa atividade a gente coleciona muitos amigos, né? Muitas pessoas que querem bem a gente e alguns que nem tanto. Que nos maltratam, tanto, né? Mas Mas faz parte. Você tem acompanhado os jogos de Guadalajara? Confesso que não. Mas nós estamos bem, né? Quer dizer, estamos em segundo lugar. Bem. A diferença é muito grande dos Estados Unidos, né, Ivan? Mas nós sempre tivemos uma grande diferença, mas nunca estávamos em segundo. Né? Quer dizer, nunca não. A gente esteve agora nos últimos jogos, sim. Mas, assim, o Brasil sempre teve, os Estados Unidos sempre teve um histórico muito positivo com relação a isso. Quer dizer, eles têm tradição. Né? Coisa que a gente não tinha e de repente a gente passou a ter, especialmente na natação, né? Que os meninos são muito bons, né? Agora você viu aí Hipólito também na ginástica, né? De solo. Quer dizer, infelizmente, a gente nem sempre está bem todos os dias, né? A Daniela não se saiu muito bem, a gente lamenta isso, mas eu acho que as meninas hoje do futebol vão dar mais um carinho aí pra gente, né? Às 8 da noite hoje. Eu tenho acompanhado meio que à distância os Jogos Pan-Americanos, é uma coisa aqui, uma situação ali. Mas eu acho que o panorama que a gente está vivendo agora, né, um panorama bom, né, positivo, essa posição que o Brasil se encontra, acho que é até um pouquinho de reflexo de algum preparo para 2016, né? Eu acho que é um incentivo, aqui, né? É um incentivo, né? Mas a gente ainda a situação do esporte brasileiro ainda é muito precária. Lamentável. Você viu? Eu estou falando do taekwondo lá de Piracicaba. Os meninos não têm... Então, a gente vive de uns ou outros atletas, sabe? Aqueles que nasceram mesmo com um dom especial e queriam arrebentar de qualquer jeito, né? Verdade. Esse trabalho de massificação do esporte, que é feito nos Estados Unidos, que é feito nos países... É aquilo que eu falei, já tem uma tradição mais antiga também, um incentivo e apoio, né? Valorização, né? Coisa que nós aqui não valorizamos ainda, né? Você quer ver um caso aqui de Limeira? Limeira agora tem esse novo campus da Unicamp, né? Que lá um dos cursos é o de ciência se eu errar aqui, mas é ciência dos esportes ou do desporto. Sim. Né? A nomenclatura do
do curso, mas é qualquer coisa nesse sentido, ciência do desporto. E é uma oportunidade excelente que Limeira, por exemplo, e a região tem com esse pessoal aí da Unicamp, que é um pessoal da mais alta qualidade e competência, para você, de repente, criar um programa ou vários programas de incentivo ao esporte. Claro, e de um modo geral. A gente tem aí no Cielo um exemplo, o Elano de futebol, tudo bem. Então, é que a maioria... O Cielo é um fora de série, né? Você pegar um Cielo, um fora de série que foi treinar nos Estados Unidos. Exatamente. Né? Então, você pega um fora de série que leva para os Estados Unidos ou leva para um país onde o esporte é tratado de uma maneira mais séria, né? E o cara vai explodir mesmo. Agora, nós temos a Unicamp aqui que poderia fazer um belíssimo trabalho. Começou com um projeto 2016, Atletas 2016, mas o projeto não está indo ou não foi muito para frente, porque está faltando, Hilda, o apoio governamental. Na hora em que chega o momento de o governo apoiar, e tem que apoiar com recursos, Pois é, mas desviam tanto dinheiro para tanta coisa, não é, Ivan? Você sabe melhor do que eu isso. E a gente não... Será que não existe interesse do governo em patrocinar, em ajudar, em apoiar? Enfim, quer dizer, será que não existe esse espírito cívico, patriótico dentro de cada um desses nossos representantes aí, dignos representantes, sabe, que elevem o nosso nome? Porque, meu Deus do céu... Sabe, e não traz prazer para a gente quando você vê no pódio, você vê o hino nacional sendo executado, quer dizer, é emocionante, acho que todos nós, se alguém não é dessa forma, eu acho que precisa começar a se preocupar. Pois é, o problema é que no governo, né, quando a gente fala, o que é o governo federal, né? Sim. O que é esse negócio, esse monstro chamado governo? Se você for lá no segundo escalão do governo, na área dos técnicos, dos diretores e departamentos e ministérios, você vai encontrar gente da mais alta competência. Sim. Gente séria, gente preocupada com os rumos do país em todas as áreas de atividade. Você vai encontrar gente, mas olha, gente muito boa mesmo. Tem inúmeros programas desenvolvidos pelo governo em todas as áreas de atividade, que são excelentes programas, que se aplicados corretamente, com recursos, com inteligência, com vigor, com competência, vão dar resultado excelente para o Brasil. Agora, acontece que entre criar tudo isso e criam esse programa do Ministério dos Esportes agora, a questão do segundo tempo. Vou chegar no Orlando Silva. Segundo tempo. Gente, tem que chegar. Acho que a gente podia até comentar mesmo sobre isso. Um excelente programa. Ricardo Teixeira, né? Quer dizer, programa, Hilda, não do Ricardo, né? Quer massificar o esporte, levar o esporte para as crianças carentes. O programa é excelente. O programa é excelente, as pessoas que... Exato. O problema é quando chega a administração. Aí alguém viu naquele programa a oportunidade de abocanhar recursos para bancar a caixa de partido. Exatamente. Estão dizendo que... Esse que é o problema do Brasil. Como é que você vê essa saída desses 6 ministros, hein, Ivan? Porque é um atrás do outro, né? Parou por aí, é um efeito dominó. O que você acha disso? Não, isso não tem fim. Se houver... se for do jeito que está sendo, por exemplo, o Orlando Silva ele tem que se explicar. Não tenha dúvida que ele tem muita coisa para explicar. Porém, é preciso dizer o seguinte, essa acusação que o derrubou, feita por aquele policial militar, ou ex-policial militar, não sei, que também está até o pescoço de acusação, envolvido, não é a flor que se cheire, não é uma pessoa que mereça muita confiança. As acusações foram feitas por ele, não havia provas, ele não conseguiu apresentar provas. Então ficou no denuncismo, ficou na acusação, se derrubou um ministro pela acusação pura e simplesmente, não se comprovou coisa alguma. Hoje, você pegar a manchete da Folha, foi sob suspeita, ministro... Pediu demissão. Pediu demissão, perdeu o cargo. Sob suspeita. Quer dizer, ele, na verdade, não se conseguiu comprovar aquela acusação contra ele. Aquela acusação, exatamente. Embora ele tivesse algumas outras coisas para explicar. Né, que não ficaram muito claras essas acusações todas. Então, é preciso diferenciar isso aí. Alguns dos casos que já aconteceram nesse governo foram frutos realmente de denúncias sérias e comprovadas e o camarada tinha que ser extirpado do meio político. Outras ainda não estão muito claras, como, por exemplo, a do próprio ministro dos Esportes. Então, é um pouco preocupante isso, porque a gente vê que essas denúncias são jogadas no ar, né, e me parece que elas interessam muito mais ao interesse político de outros do que propriamente ao interesse
de moralizar a coisa pública. Essa que é a coisa preocupante do negócio. Se o objetivo fosse, vamos moralizar, vamos limpar, vamos então vamos substituir para alguém que alguém que realmente ótimo, merece. Maravilhoso, todo mundo está apoiando. Agora, quando a gente vê assim um movimento meio estranho, que a gente não sabe bem de onde veio e por quê, quais são os interesses, aí é preocupante. A gente trabalha na mídia, Ivan, e uma coisa me preocupa é assim, que a gente muitas vezes joga no ventilador uma notícia causando um prejuízo moral enorme a alguém e depois você esquece. E aí você não vai atrás, você não vai conferir. Eu acho que o jornalismo investigativo hoje, ele está morrendo. Você não sente isso também? Não, com toda certeza. Porque você não acompanha, não é? São poucas as redações que ainda se preocupam com isso. Exatamente. Eu tenho amigos, você sabe que a gente trabalhou lá na Jovem Pan, né? E a gente devo ter, não sei, saí de lá já há 2 anos e pouco, então eu não sei exatamente como é que está, mas nós tínhamos, no começo, quando eu entrei lá em 2006, em 96, eu lembro que a gente tinha, assim, pelo menos uns 2, 3 âncoras fortes, entendeu? E jornalistas realmente que iam atrás e iam buscar no âmago, eles iam pegar o início da história, entendeu? E hoje não, uma coisa muito superficial, né? Me lembra uma coisa muito... Você lembra desse termo Gillette Press, né? Aquela coisa que você não criava notícia, você copiava. E eu estava vendo, inclusive, lendo, às vezes eu vou ler, criar a minha redação, às vezes, né? Porque, claro, mas baseada nas informações, evidentemente. E aí você vê, assim, vários sites com a mesma notícia. Quer dizer, então não existe mais criatividade, quer dizer, você simplesmente cola, né, copia e cola. O Caco Barcelos, que é um dos maiores jornalistas investigativos do país, outro dia eu estava assistindo uma entrevista dele e ele estava falando sobre isso. E ele estava chamando esse jornalismo que você está descrevendo aí de jornalismo declaratório, né? Quer dizer, pega-se um sujeito, que é o caso desse ministro agora. Sim. Pega-se um sujeito que vai lá na imprensa e dá uma declaração, faz uma acusação que não se comprova efetivamente, mas enfim, pega-se aquela declaração e repercute por todos os outros meios de comunicação e pronto, você criou uma crise política. E o cara cai. Claro, você criou uma crise política, ele vai cair. Não é? O ministro caiu, mas é a comprovação. No governo, eu não me lembro agora se é FHC, num dos governos, acho que no primeiro governo FHC, o PT, que hoje está sendo vítima desse tipo de, de situação, criou também uma situação semelhante com um ministro que era, acho que, dos transportes. Eu não vou lembrar agora exatamente os personagens todos. Mas, enfim, criou-se uma situação lá com um determinado ministro, foi vítima de uma acusação tal que ele não suportou aquela acusação, caiu. Aquilo criou um drama na vida dele terrível, ele sofreu uma crise política, ele teve uma crise familiar, parentes dele, teve casos de morte na família. Foi um negócio absurdo que fizeram com aquela pessoa. Para depois, com o passar do tempo, se comprovar que aquela denúncia era uma denúncia que não tinha fundamento nenhum. Foi apenas o que quiseram foi fazer isso, criar uma crise política. E acabaram com a vida de um homem daí. Bom, a Globo já noticiou morte de alguém, não lembro quem lá atrás, que aí foi copiado pela PAN, isso eu posso dizer porque eu estava lá, não lembro quem. E foi terrível depois o resultado para os jornalistas que fizeram isso. Porque assim, como é que você acredita? Mas porque a Globo falou, então você vai copiar. Não, vai investigar, ver se realmente é procedente a informação ou não. Né? Porque às vezes você mata uma pessoa sem a pessoa ter morrido, coisa complicada, né? E é importante que a gente faça essa autocrítica, que nós façamos essa autocrítica, porque claro. Trazendo isso para o nosso nível aqui, né? Que é um pouco, não tem essa repercussão toda que tem da derrubada de um ministro, mas enfim, é o que você falou. De repente, algo que a gente diz aqui, sem ter comprovado, né? Sem ter ido buscar lá a informação, a raiz dessa coisa, a gente pode criar um problema sério para alguém. A escola de base, lá em São Paulo. Pois lembra disso? É um exemplo que está aí. Nossa, até hoje essas pessoas não conseguiram mais se levantar. Acabaram com a vida de muita gente lá. Foi mesmo. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Eu acho assim, a gente chamava antigamente, até eu não sei se vocês em casa sabem disso, mas a gente chamava de imprensa marrom, né?
que era aquela imprensa suja, né? Que gosta de sensacionalismo, que cria histórias, que cria fatos onde eles não existem. E isso acontece na mídia de modo geral, até para chamar atenção, até para você captar audiência. Não é? Então, e você por isso que eu digo, você é um jornalista muito transparente, eu te admiro, Ivan, por isso. Eu vejo os seus comentários que você faz também no seu site, lá no seu blog e tal, e o teu programa de rádio, né? E eu sinto muita falta de você na televisão, viu? Se você faz um comentário, eu sei, nos jornais aqui, caiu palito de fósforo. Caiu a ferramenta de trabalho. Caiu aqui. Eu vejo os seus comentários nos nossos noticiários, mas eu acho que é muito pouco. Eu acho que você tinha que ter um espaço na televisão. E eu vou deixar aqui reivindicado ao nosso patrão, né? Porque ele tinha vontade de fazer um programa como esse. Agora ele está sozinho aí, falando de Limeira sempre, e deixou você de fora, né? Então, vou cobrar aí um momento, um horário para você também estar no ar aí. Quem sabe com ele? Não sei. Não sei, mas eu acho que... eu agradeço, né? Mas eu acho que no momento eu estou achando que eu estou fazendo, tá legal, tá legal. A gente está lá na Rádio Mix, né? Com o José Roberto Bernardo, e fazendo um trabalho muito legal, que está tendo uma receptividade muito boa do público, né? E que está nos recompensando muito fazer, viu, Hilda? Sabe aquela coisa de você estar fazendo algo que te satisfaz? Ama, claro, né? Então, ali eu estou me sentindo recompensado. E esses comentários que eu estou fazendo na televisão também eu gosto muito. Estou gostando de fazer. É muito bom. Claro que um programa, né, um programa de televisão... Te dá maior espaço, né? Sim, você tem... Como esse, por exemplo, como essa oportunidade que nós estamos tendo agora, né, de bater um papo, né, com os nossos telespectadores, inclusive, aí, sobre assuntos importantes. Isso é uma coisa que eu gosto muito. Aliás, Ivan, eu vou pedir para você liberdade de deixar o nosso telefone à disposição, se quiserem ligar. Tá certo, Quintal. Você tá aí no Facebook, nós também, viu? Tá certo? No Facebook do Café com Você também pode ver lá tudo. Esse papo nosso aqui vai estar lá disponível amanhã já com foto e tudo mais. Mas é interessante ele falar isso, o desrespeito com a pessoa mais velha, com o cadeirante. Você vê, né, as vagas destinadas, as pessoas não respeitam. É impressionante isso, né? E tem a cara de pau. Eles colocam o carro, a moto na vaga e deixam ali, não querem nem saber. Entendeu? É impressionante, né? Eu, esses dias, tive uma experiência com uma senhora e depois ela ficou muito sem graça, né? Porque quando você chega e pega a pessoa no flagra, né? E ela... falou para a filha, tá vendo? Olha, tadinha, fiquei com pena dela, mas não pode, gente. Infelizmente, o povo brasileiro é mal educado, né? Olha, eu tô assustado, tô até muito preocupado com esse tipo de comportamento que a gente está assistindo aí ultimamente, por parte de jovens e outros nem tão jovens assim. Também, exatamente. E não é nível social também, você já percebeu isso? Não tem nada a ver com nível social, não. É realmente aquela coisa, aquela educação que vem de casa, né? Exatamente. Que vem de papai e mamãe. E se papai e mamãe passa de pai para filho. É difícil. Essa educação tá rareando. E eu estou particularmente muito preocupado com o que eu estou vendo. Porque antes a gente via um episódio aqui, um episódio ali, um desrespeito com uma pessoa de mais idade aqui, outra ali. Mas agora o que a gente está vendo é uma coisa generalizada. Verdade. Não é? E tomar um cafezinho lá com a Andréia também, que é tudo de bom. Isso, com a Andréia Pessato, é verdade. Andréia Pessato é gente fina demais. Hoje nós vamos estar reunidos, né? Porque, aliás, ontem, Ivan, não sei se você ficou sabendo, o Gilberto Kassab apresentou a cúpula, né, do novo partido lá em Brasília, né? O Thiago Gardinali esteve acompanhando junto com o Luiz Henrique Quintal. Enfim, estiveram lá ontem e o Thiago vai mostrar isso tudo num especial sábado agora, no Mix Repórter, às 10 da noite, né? Então nós vamos poder acompanhar esse evento de ontem, né? Que teve uma importância... eu acho que para o Gilberto, porque isso é uma vitória dele, né? Esse novo partido, né? O que a gente pode esperar desse novo partido, dessas novas pessoas que parece que saem de outros partidos pensando numa coisa diferente? Eu gosto muito do Kassab, eu acho ele um homem muito corajoso, empreendedor, muito inteligente. Gosto, você sabe que eu vivi em São Paulo já na primeira gestão dele, acompanhei.
E ele fez muita coisa boa pela cidade, viu? É claro que nenhum político agrada, né? A gregos e troianos, a todo mundo, não agrada mesmo. Mas eu acho que ele é um homem admirável, viu? Eu espero que esse novo partido seja apresente e traga uma certa oxigenação na vida política brasileira que está com aquela água, carência sabe? Mesmo, né? Precisa oxigenar mesmo um pouquinho essa política. Me lembra um pouco, viu, Hilda? Você vai lembrar disso também, esse movimento de criação do PSD, que teve origem lá o Kassab era do DEM, sim, né? Um partido que caiu. Também o partido também. Partido que caiu no descrédito total da população brasileira, né? E me lembra um pouco o que aconteceu lá atrás, né? Num passado mais ou menos recente aqui da política nacional, o surgimento do PSDB. E quando do PMDB, você se lembra, o PMDB era um partido de oposição, sim, um partido que a população brasileira acreditou muito, né? Porque ele se opunha à Arena, que era o partido da ditadura, de sustentação da ditadura militar. Então, o PMDB ganhou muita força, muito apoio da população brasileira. Mas depois, com o passar do tempo, ele foi se revelando um partido muito fisiologista, como a gente vê hoje, inclusive, sim, não é isso? E aí surgiu dentro do PMDB um movimento de políticos de uma mente mais arejada, né? E esses políticos saíram do PMDB e criaram o PSDB, né? Que foi realmente um evento importante na política nacional de lá para agora. Marcou. Agora o PSDB entra num período também de desgaste, afinal de contas, tanto tempo no poder, o poder desgasta. Desgasta, é verdade. Não é isso? O próprio PT já está sentindo isso. O surgimento do PSDB, surgimento do PSD, me lembra um pouquinho o surgimento do PSDB lá atrás. E, de repente, pode significar exatamente isso. Aquilo que significou sangue novo, o PSDB. Boa vontade. Aquilo que significou o PSDB na política nacional naquela época, né? Essa oxigenação, né? Quem sabe? Eu tenho realmente, isso aconteça. Se confirme, né? Se confirme, exatamente. É isso que a gente espera. Eu acho assim, eu sou uma cidadã brasileira que tenho os pés no chão, eu sou realista, mas eu sou bastante otimista, sabe, Ivan? Eu acho que a gente precisa ser. Tem que ser. Não é? Às vezes a gente precisa acreditar e essas novas ideias, esse novo posicionamento, essa nova postura, eu acho que tem muito para nos dar. Não sei até quando e como vai ser feito isso, mas eu creio que pelas pessoas que estão sendo reunidas, eu acho que nós temos aí bons ventos pela frente, bons tempos, né? Pois é, porque o que a gente está vendo hoje é um quadro, né, complicado. Essa que eu falei agora há pouco, a oposição não consegue apresentar, né, essa oposição que aí está. Você vê que as denúncias que foram feitas aí... É uma oposição entre aspas, né? Essas denúncias todas que foram feitas pela imprensa. A oposição, não apresenta uma proposta, uma alternativa ao que aí está, né? Então, nós estamos vivendo um marasmo político, além de todos os problemas, é também um marasmo político. O PSD pode representar realmente alguma coisa nova e interessante e dar uma sacudida um pouquinho nesse meio político aí. Vamos ver. Bom, Ivan, a gente está quase no finzinho, mas eu não podia deixar de comentar com você, perguntar para você. Antes de terminar, eu só queria que rapidamente você me falasse, fizesse um balanço. Eu quero que você venha antes das próximas eleições aqui, viu? Mas como é que você sente o cenário hoje da nossa política? Vamos falar da nossa agora cidade, né? Do município e tudo mais. Você que recentemente até comentou sobre verbas que iam ser destinadas e aí, ó, os vereadores não toparam. Como é que terminou essa história, afinal? Verbas que eles toparam? Eu li aqui, quer ver? Vereadores oposicionistas pretendiam declinar da oferta do prefeito, porque pretendiam, eles achavam que se eles fossem aceitar, eles iam estar de mãos amarradas aí e tal, e aí como é que fica esse compromisso? Esse foi um fato que aconteceu semana passada, isso ficou meio nos bastidores da política aqui de Limeira. O prefeito havia feito uma proposta para os vereadores de destinar uma verba para emendas de vereador, que os vereadores aprovassem essas emendas, né? Essas emendas seriam revertidas em obras. O prefeito bancaria as obras que, porventura, os vereadores inserissem no orçamento municipal, né, fortalecendo os vereadores politicamente, mas ele queria que o orçamento municipal ele pudesse remanejar 50%
do orçamento municipal. Hoje ele pode remanejar 10%. E ele queria remanejar 50%. E isso acabou não dando certo. A oposição bateu o pé, não aceitou, não quis, entendeu que os vereadores iam ficar muito amarrados com o prefeito e iriam dar um canhão a ele em ano eleitoral. Esse canhão, achei interessante que você falou disso. Mas assim, de um modo geral, estamos caminhando para coisas positivas, você acha assim, Bruno? Eu acho que também aqui no âmbito local nós precisamos de uma oxigenação. Mudanças. Esse governo que aí está, ele investiu muito em obras, né? E obras físicas, né? E está na hora de a gente pensar Limeira em obras sociais, da área da educação. Esses dias estava comentando sobre as calçadas, mas isso é para um outro programa, viu, querido? Eu quero agradecer Esse é um programa, demais. Esse é um programa inteiro. Quero agradecer muito a tua presença aqui, querido. Muito obrigada mesmo, Deus abençoe. Você está todos os dias lá na AM 770? Na AM 770, ao lado do José Roberto Bernardo, das 6 às 8 da manhã, e depois a gente volta às 10h30 até meio de meia. Tá certo, gente? Então vocês estão convidados a acompanhar o Ivan lá na AM 770, todos os dias com comentários. Um programa jornalístico muito interessante, onde eles abordam vários temas e, com certeza, trazendo uma orientação melhor, um esclarecimento, que é o nosso trabalho, que é informar e prestar serviço, tá certo? Beijo grande, Thiago tá chegando, amanhã às 16 horas eu tô de volta, porque todos os dias, 4 da tarde, meu café é com você. Tchau, até lá.